Salve, salve, galerinha do área, Diego Silver para mais um episódio do Basquetebol Boletim e esse episódio do nosso jornal semanal, esse jornal que nós tentamos deixar semanal, é um pouquinho especial. Galera, por que essa edição é especial? Porque essa é uma edição só para falar de basquetebol brasileiro, mas quando eu estava montando a pauta, fazendo as pesquisas dos conteúdos, eu decidi fazer duas edições separadas, duas edições diferentes. Uma só falando do masculino, outra só falando do feminino. Essa primeira vamos falar do masculino, porque as competições em nível nacional já estão começando, beleza? Lembrando também, até como eu já falei, de competições em nível nacional, eu não vou abordar aqui os estaduais, por mais que o Campeonato Paulista esteja chegando aí na sua segunda fase, na fase final, o Mineiro já está na final, o Carioca também já está caminhando para as suas finais. Tem muito mais regional do que só as três competições que são organizadas pelas federações estaduais. Tem muito mais campeonato acontecendo. Eu não consegui encontrar ainda muitas informações quanto à preparação dos Joinville, preparação do basquete cearense, preparação do Brasília para o NBB. Então, se eu abordasse os estaduais, eu poderia deixar de fora muito conteúdo por falta de conteúdo. Beleza? Para começar, vamos falar então de Liga de Desenvolvimento de Basquete, a LDB, que agora na edição 2018 tem 11 equipes disputando o campeonato, tá? E a primeira fase da competição, ela tem 3 sedes: Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo. A primeira etapa, que foi a sede do Rio de Janeiro, com o Flamengo como dono da casa, já acabou e o paulistano se manteve invicto. O paulistano não perdeu na LDB 2018. Ou melhor, o paulistano não perde desde 2017, foi campeão invicto da última edição da LDB, não perdeu ainda nessa temporada na Liga de Desenvolvimento de Basquete. O Flamengo é a única equipe que já disputou todos os jogos da primeira fase, que por conta da agenda da equipe, ele saiu do Rio de Janeiro, viajando para Curitiba, já enfrentando os times que não havia enfrentado ainda, matando todos os jogos da primeira fase, ficando assim em segundo com 80% de aproveitamento. Já em terceiro lugar, nós temos empatados São José, Franca, Curitiba e Pinheiros, todos com 60% de aproveitamento. Resultados aí das disputas da primeira etapa, que foi o Rio de Janeiro, com a segunda etapa. A última parte, a última sede é em São Paulo, no ginásio Antônio Prado Júnior, ginásio do Paulistano. Lembrando que os jogos são de graça, então só ir lá e conferir as partidas da Liga de Desenvolvimento de Basquete. Finais da LDB já tem local e data marcados, acontecem na janela de novembro e dezembro das eliminatórias da Copa do Mundo, justamente na pausa do NBB para os jogos da seleção, e a sede novamente será o ginásio Antônio Prado Júnior. Da LDB para o NBB, da Liga de Desenvolvimento de Basquete para o Novo Basquete Brasil, que chega em sua 11ª edição. O NBB 2018-2019 também já tem data para começo, já tem as suas tabelas divulgadas e, o mais importante, a Liga promete a maior interação, a maior transmissão, a maior tudo para o público. O fã do basquetebol vai encher a boca de tanto basquete, porque nessa temporada a transmissão dos jogos começa a ser às segundas-feiras. Antes os jogos eram de terça a sábado, nessa temporada de segunda a sábado, e são 4 emissoras de TV transmitindo os jogos: Band Esportes, Fox Sports e ESPN. É isso aí, galera. Vocês me ouviram direito. ESPN. E se vocês estão prestando atenção nisso, vocês, assim como eu, estão pensando nisso no NBA. É um déspota! Ele cria suas próprias leis. Ninguém vai perceber do lado de quadra. A gente não tem... Meu Deus! Meu Deus! It's over! Meu Deus! Que é isso? Ele barbariza! It's over, baby! É um It's over! déspota realmente! Nossa senhora!
cria uma outra história, cria um outro código, cria uma outra doutrina. Calaca! O papai chegou! Aqui não, querido! É um selvagem porteiro do Enem! Clarice Míssil, o macho alfa! Pra enterrada! De novo os Doberman salados, vem o Green! A Sererê! Possuídos pelo Ragatanga! Quanto às equipes, são 14 equipes disputando o título do Novo Basquete Brasil e, como já é de tradição, a primeira partida é uma reedição da final da temporada anterior. O primeiro jogo, como já é a tradição, será entre Paulistano Corpore e Mogi das Cruzes Elbor, com transmissão da Band no sábado, dia 13 de outubro, às 14 horas. Sábado, dia 13, que nada mais é que meu aniversário. Outro fator importante dessa edição histórica do NBB é o retorno do tricampeão Brasília. Sim, o Brasília voltou ao NBB depois aí de um convênio com o Universo, que na temporada passada era o Vitória, e aí, como ele detém a vaga, ele se filiou ao Brasília, trazendo de volta a equipe tricampeã do NBB para o Campeonato Nacional, e também o retorno da histórica equipe do Corinthians, atual campeã da Liga Ouro, volta a disputar uma competição nacional profissional, ela que tem toda a sua história no basquetebol brasileiro. Então teremos a oportunidade de ver o ginásio Flamir Marques lotado em um jogo do Corinthians novamente, em um jogo do Corinthians no Novo Basquete Brasil. A fase regular do NBB segue o mesmo formato, com partidas ida e volta, todo mundo enfrenta todo mundo. Os playoffs nas oitavas de final serão disputadas em melhor de 3 e das quartas em diante, playoff melhor de 5, lembrando que os 4 primeiros viram cabeça de chave das quartas de final em diante. Uma coisa que é importante lembrar e pedir para os fãs do basquetebol é que vocês não deixem de acompanhar Instagram da Liga, Twitter da Liga, Facebook da Liga e o canal no YouTube da Liga. Por quê? Porque eles não pararam de produzir conteúdo. Eu ainda não encontrei nenhuma informação sobre transmissões via web, como já vinha acontecendo, mas a Liga segue trabalhando forte em conteúdos extra, principalmente para o YouTube. Ela tem feito algumas séries acompanhando alguns jogadores. Tem até, por exemplo, do Sualisson. E para quem não conhece, eu convido vocês a lerem o texto do Marcel falando do Sualisson, porque o Sualisson tem uma história de vida genial e é uma inspiração para muita gente, principalmente lá na região, que é quem tem um contato direto com o jogador. Quanto às 14 equipes, eu convido vocês a lerem comigo essa citação do Fernando Rossi, que é o presidente da Liga Nacional de Basquete, que ele diz o seguinte: é importante conseguirmos manter uma grande representatividade dos estados brasileiros nessa temporada. Teremos importantes retornos e um estreante de peso na elite do basquete brasileiro. A expectativa é de um campeonato forte e muito disputado, destacou o presidente. E por que eu tô falando isso? Porque são 14 equipes e para muitos é muito e para muitos é pouco. Fica essa coisa, essa discussão sobre polarização do basquetebol, sobre despolarização, que a NBB tem que mudar o formato, que tem que mudar calendário, que tem que mudar tudo porque não dá certo. Mas para quem já viu o vídeo que eu vou deixar aqui nos cards sobre a história da NBA, que hoje é um modelo de negócio para todo mundo, inclusive é parceira do Novo Basquete Brasil. Alguns profissionais da Liga vira e mexe vêm para a Liga Nacional dar palestras, tem contato com profissionais das equipes, enfim, é um modelo de negócios para muita gente, mas a NBA começou não, ou melhor, chegou a ter 8 equipes. E isso é uma discussão que acontece muito no NBB, porque um ano tem 15, um ano tem 14, um ano tem 16, a equipe entra em falência, a equipe nova volta e não consegue se manter, e aí não tem orçamento para bater de frente com grandes equipes do NBB, e a gente fica nessa discussão. Um grande exemplo disso é o Brasília. O Brasília foi tricampeão, é o tricampeão do NBB, e
faliu, por mais que tivesse toda uma campanha de marketing em cima da equipe, faliu e agora só voltou graças ao convênio com o Universo. Se pararmos para analisar e não levarmos em consideração o Brasília, que veio por conta do Universo, que é uma equipe itinerante do NBB, nós temos 11 equipes no Sudeste. 11, tá? Sendo que, claro, a maior concentração acaba sendo no estado de São Paulo, seguida aí pelo Rio de Janeiro e o Minas, que infelizmente é a única equipe na elite do basquetebol brasileiro, não consegue aí, o estado de Minas não consegue trazer novas equipes para disputar o NBB desde que o Nitro Uberlândia, que era o Universo, que já foi para o Espírito Santo, que já foi para Goiás, que já foi para o Nordeste, e agora foi para Brasília. Talvez aí seja a única equipe que já teve elencos em todas as regiões do Brasil. Talvez seja. Ou está perto disso. Vai saber. Para quem me conhece, para quem acompanha as minhas críticas, as minhas crônicas, eu sou um que reclama um pouco do formato do Novo Basquete Brasil. Não que o atual formato não funcione, mas porque esse ainda não é ideal, pensando no tamanho do Brasil, pensando na quantidade de equipes de basquete que tem no Brasil, pensando na quantidade de jogadores de basquete que estão perdidos pelo Brasil. E eu acredito que nós deveríamos chegar em um formato de competição muito próximo da NBA, mas, nesse caso, nós acabaríamos com os estaduais. Não que eles não aconteceriam mais, mas porque eles seriam introduzidos nesse novo calendário e aí a gente conseguiria acabar tendo uma rotatividade maior de equipes no NBB, pensando aí em divisões, e abrangeria mais equipes e mais estrutura, levaria mais estrutura para outras praças, o que é muito interessante. Se pararmos para pensar, por exemplo, Goiás não tem uma equipe de basquetebol e é o recorde de público das eliminatórias para a Copa do Mundo de basquetebol masculino. E o estado não tem uma equipe de basquetebol jogando o NBB. E o norte do país? Se pensarmos no Nordeste, nossa, Alagoas. Tem o basquetebol de praia. Mas o basquetebol de praia não tem nada a ver com o basquetebol, o basquetebol em si, o basquetebol de 4, 5 contra 5. Maceió conseguiu criar uma modalidade que é reconhecida pela FIBA e não tem uma equipe jogando o NBB. Ok, eu entendo que a maior estrutura está no Sudeste, que as equipes de maior capital estão no Sudeste, que os maiores investimentos em marketing estão no Sudeste, mas nós temos que encontrar uma fórmula que consigamos destrinchar isso para outros estados, porque nós perdemos em público. Tem muita gente que talvez não jogue basquetebol porque não tem uma equipe de basquetebol em sua cidade, e nós sabemos que um adulto puxa para as categorias de base. Isso, todas as equipes aqui são exemplos. Se pensarmos todas as equipes de São Paulo que jogam o NBB, do Sudeste que jogam o NBB, todas elas têm categoria de base. Por mais que talvez não sejam grandes formadores em algumas delas, por conta das estruturas de competição, mas todas elas têm categoria de base. Então, será que o problema do basquetebol não seria que é muito polarizado, é muito centralizado no Sudeste? Eu deixo aí esse questionamento para vocês. E essa frase do Rossi, ela é pertinente, sim. Ela é pertinente, sim. Mas nós temos que entender que o exemplo que é a NBA já chegou a ter 8 equipes e hoje tem 30. E a NBA tem anos à frente de experiência e gestão do que tem o NBB. E se pararmos para pensar o que era o basquetebol há 11 anos atrás e o que é o basquetebol hoje, nós estamos aí há vários anos à frente do que já foi o nosso basquetebol brasileiro. Beleza? É isso, galerinha. Essa foi a edição do nosso semanal, que não é tão semanal. Essa foi a edição do nosso Basquetebol Boletim. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe se me alonguei a crítica e defesa do NBB. Não deixem de acompanhar o basquetebol brasileiro. Não deixem de fortalecer o basquetebol brasileiro, porque ele depende de vocês e ele depende desse apoio. Beleza? Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, comenta aí embaixo. Já, meninas,
comecem a comentar o que vocês querem saber sobre o basquetebol feminino, que eu continuo pesquisando para soltar vídeo na próxima semana, beleza? Abraço!